Olha só, o Corinthians já busca um novo goleiro para substituir o Carlos Miguel, que praticamente está deixando o clube, né, esperando, né, a rescisão contratual, o clube inglês pagar a rescisão contratual, e o primeiro nome da lista é o Walter. O Corinthians já fez uma consulta ao goleiro do Cuiabá. É bom lembrar que o Walter, né, teve uma passagem por muitos anos no Corinthians como um eterno reserva do Cássio, e o Antônio Oliveira, que hoje comanda o Corinthians, é quem pediu e quem sugeriu a contratação do Walter, já que trabalhou com o Walter por muito tempo lá no Cuiabá. Primeiro nome consultado, não quer dizer que o Corinthians vai contratar, até porque do jeito que andam as coisas no Corinthians pode tomar um não até do Walter, né? Enfim, com todo respeito ao Walter. O Marcelo Grohe, goleiro que era do Grêmio, que está encerrando seu contrato com o Al Ittihad da Arábia Saudita agora no final do mês, também é um goleiro que foi comentado, tá? Comentado nas reuniões, né? Na verdade foi uma reunião que teve o Antônio Oliveira com o Augusto Melo. No caso do Marcelo Grohe, não houve uma consulta, não houve um contato do Corinthians ainda com os representantes do goleiro para, enfim, tentar a contratação do ex-goleiro do Grêmio, que hoje está com 37 anos, tá? Então o Corinthians já trabalha com a possibilidade, né, de contratar um goleiro no mercado. Walter foi consultado, o Grohe foi comentado e outros goleiros já estão sendo oferecidos ao Corinthians, porque a situação do Carlos Miguel estourou ontem, né, numa matéria aqui do UOL, do nosso querido Bruno Andrade e do Hernan, mas nos bastidores o Augusto Melo já sabia, enfim, o Corinthians já estava ciente da questão do Carlos Miguel. Até trouxe uma matéria aqui dizendo que o Carlos Miguel estava insatisfeito no Corinthians, tá? Ele faz parte daquele grupo, né? Cássio e outros jogadores que não estavam gostando do ambiente, estavam insatisfeitos, não estavam querendo continuar no clube. O Carlos Miguel, na primeira proposta, realmente ele ia embora, tá? Porque ele não está satisfeito no clube. Acho que até ele pode até comentar sobre isso, caso venha confirmar realmente a saída do Carlos Miguel. O Corinthians não confia no Matheus Donelli, tá? Matheus Donelli não passa segurança hoje para assumir o gol do Corinthians. Inclusive, isso foi uma avaliação em treinamentos. Então, Carlos Miguel saindo hoje, confirmando a saída, o Corinthians vai para o mercado da bola. Já está no mercado, né? Consultou o Walter, mas vai tentar a contratação de um goleiro no mercado da bola. Um forte abraço, valeu, e a gente volta a qualquer momento aí para falar do Coringão. Valeu, Samir, obrigada pelas informações. Diga, Hernan. A questão... Diga, PV. Eu falei o nome do presidente deposto, é o Miguel Martinez. O Trindade, o Alfredo Trindade, foi presidente nos anos 50, antes do Matheus. Só para fazer a correção certa, o presidente deposto em 72 foi o Miguel Martinez, perdão. A questão do goleiro, vamos lá. Essa conversa foi uma conversa muito en passant hoje de manhã no CT, quando o Antônio Oliveira chegou para treinar o time e encontrou o Augusto Melo lá dentro. Eles falaram rapidamente sobre a questão do goleiro. O Grohe, o Marcelo Grohe, é um goleiro de 37 anos e que não avançou no Santos porque ele queria um contrato longo. Então o Corinthians não pretende fazer um contrato longo se acontecer uma negociação com o Grohe, e aí acham que não vai avançar, porque é um goleiro de 37 anos. O Corinthians pensa num goleiro experiente, mas um goleiro um pouco mais jovem. O Walter é cria do Corinthians, aquela coisa, já é um cara muito... Cria, eu digo no sentido assim, é um cara muito bem identificado com o Corinthians, então seria uma bola cantada, naturalmente ele seria consultado. Mas o que também o presidente Augusto Melo, Fabinho Soldado e enfim, a cúpula corintiana pediu é para olhar o mercado também de goleiros estrangeiros. O Corinthians tem ainda espaço no elenco para colocar jogadores estrangeiros, então vai buscar também, vai vasculhar o mercado internacional para contratar goleiro, vai olhar goleiro aqui na América do Sul. Então, ainda não tem do Miguel, que deve acontecer ainda hoje, novidade, né, do depósito da multa, né, e o Carlos Miguel ir embora. Tem tudo para acontecer hoje, pode acontecer, mas o Corinthians já está se movimentando e também quer que olhe goleiros gringos. Essa é a informação que eu acabei de receber aqui no celular. Boa, Hernan. Lívia, muito obrigada. Vou me despedir de você antes que você tenha que passar uma vassoura aí na sala de imprensa, só vai sobrar você. Já estou quase levantando o pé aqui, né? Porque o pessoal já está dando vazão aqui aos jornalistas. É um prazerzaço conversar com vocês.
E bom, obviamente hoje o noticiário do Corinthians vai ser muito movimentado, então com certeza vocês terão mais novidades aí no período da tarde e a gente vai se falando, vocês ficam sabendo de tudo no All Sport. Obrigada, Valeu, galera. Lívia. Muito obrigada. Nova repórter do UOL aqui, ó. Fica aqui. Salva de palmas. Muito Bem-vinda, boas bem-vinda. informações. Valeu. Temos mais um superchat aqui. Obrigada, Gustavo M. De novo, valeu demais. Ele tá muito chateado e com razão. Ele fala assim: avacalharam o Cássio, que preferiu ficar sem jogar no Cruzeiro a ficar no Corinthians, não renovaram com reserva e agora estão indo atrás de ex-goleiro do clube. Quanto amadorismo. PVC, entre Walter e Grohe e um possível nome internacional, tem algum que você acha que tem o perfil do Corinthians? Algum nome te agrada nesse momento? Eu gosto do nome do Grohe. Eu gosto do Grohe, mas é um contrato. Você tem uma contradição, né? Você abre mão do Cássio, que tem 37 anos, e contrata um goleiro de 37 anos. Aliás, o Cássio vai estar fazendo 37 anos agora. Ele saiu do Corinthians com 36 ainda. Tem uma contradição. Acho o Grohe muito bom goleiro, mas tem uma readaptação ao futebol brasileiro. O Walter está jogando, mas o Walter tem uma questão, que é aquilo que eu falei agora há pouco. Jogador conversa com jogador. O Walter sabe tudo o que está acontecendo no Corinthians. Eu não estou dizendo que o Walter não vai querer voltar para o Corinthians. O Walter voltar para o Corinthians tem, primeiro, um acordo com o Cristiano Dresch, o presidente do Cuiabá. Segundo, o Walter tem que querer voltar para o Corinthians. Sabe o que está acontecendo no Corinthians? A situação no Corinthians não é confortável. Então, não é muito fácil contratar goleiro, não. Boa, PVC. É isso. Queria perguntar para você que está assistindo a gente, se você tem algum nome, alguma sugestão de goleiro para o Corinthians, pode mandar aqui no chat. Batemos nossa meta de like. Acho que a gente pode, então, dar uma... Dobrar. Sim. Vamos para 2.000 likes? Será que a gente chega? A gente tem 2 convidados agora para debater um pouquinho de seleção brasileira, um pouquinho de futebol brasileiro comparado com os outros países. Já tem Copa América, amanhã tem amistoso do Brasil contra o México nos Estados Unidos. E o Éder Traschini está lá nos Estados Unidos, ao vivaço, acompanhando a seleção. E temos também André Jardini participando aqui com a gente, muito legal, campeão olímpico com a seleção brasileira. E agora o cara que levou a América do México ao bicampeonato, por lá, algo que não acontecia desde 1980. Jardine, bom dia, muito obrigada por conversar aqui com a gente e parabéns pelo trabalho que você está fazendo no América. Bom dia a todos aí da mesa, um prazerzão, obrigado pelo convite, prazer participar da mesa, enfim, estamos aí à disposição de vocês. Traschini acompanhando todas as informações da seleção, já temos a escalação, a possível escalação para o jogo contra o México? Oi, Domi, bom dia. Aqui é 2 horas mais cedo, né? Então aqui é boa, quase manhãzinha ainda. Aí bom dia para vocês, para todo mundo que está acompanhando hoje de primeira. Temos Não penteou nem o cabelo, Éder. Domi. Temos uma possível escalação. O meu cabelo está sendo pauta ultimamente, viu? Eu entrei com os cabelos ao vento no treino, recentemente fugindo da água. O pessoal não perdoou. Mas falando de escalação, a tendência é que o Dorival poupe bastante nesse primeiro jogo contra o México. Então, os jogadores como o Rodrigo, o Vini Júnior não devem ser titulares. Devem ser aí preservados, eles treinaram menos, né? A seleção se apresentou em Orlando no dia 30, já está treinando desde então, e o Vini, o Rodrigo e o Militão chegaram só na última quarta-feira, fizeram 2 treinamentos, vão fazer o reconhecimento hoje no Kyle Field e só. Então, a tendência é que eles sejam poupados. E aí a gente tem uma escalação com o Alisson no gol, Danilo na direita, o Marquinhos. E aí o outro zagueiro que é também uma dúvida, entre o Bremer e o Beraldo. O Gabriel Magalhães ainda não está à disposição. E na esquerda o Wendel. Os volantes, pelo que a gente observou em um treino que foi um pouco mais aberto, o Douglas Luiz foi escolhido. E o Bruno Guimarães ficou ali esperando. Então talvez seja o teste para o Douglas Luiz. Então um meio com o Douglas Luiz, João Gomes e Lucas Paquetá. E aí no ataque, sem o Vini e sem o Rodrigo, a gente deve ter o Rafinha, o Martinelli e o Endrick, ou, se ele não quiser jogar com camisa 9, o Savinho. Então essa é a possível, aí, a provável escalação da seleção brasileira. Boa, eu vou pedir para o Amer já daqui a pouquinho rodar
a vinheta da prancheta para a gente fazer uma prancheta aqui Brasil e México com a presença e os comentários do Jardine. Só queria saber, Jardine, de curiosidade, não sei se você escutou um pouquinho do começo do programa, da gente falando dessa crise política muito grave no Corinthians. Você está com saudade do futebol brasileiro? A gente tem saudade dos amigos, a gente tem saudade do nosso país, né? Isso sim, da família, ficar longe de toda a nossa atmosfera, assim, é sempre difícil, né? Mas do futebol brasileiro especificamente, assim, não muitos, porque no México a gente encontrou um cenário também muito, muito legal, um profissionalismo muito grande, um respeito, acho que um pouco mais de respeito, né, ao trabalho dos treinadores. A gente percebe uma paciência maior e uma capacidade de dar tempo, né, maior aos processos. Também longe de ser o ideal, mas com certeza um pouco mais paciente que o futebol brasileiro de uma forma geral, e muito feliz pelo momento que a gente está vivendo lá. Então tem que aproveitar também, porque é um grande país de se viver, uma grande liga, e tem sido uma grande oportunidade para mim. E você Boa, tem... vamos rodar. Desculpa, você. Não, desculpa, Domi. Você tem gente falando que você pode, apesar desse respeito ao processo, né? O Jaime Lozano tem 17 jogos, mas tem gente falando que você pode assumir a seleção mexicana também. A seleção mexicana, ela tem vivido os últimos anos uma instabilidade grande, né? Vai um pouco contra o que eu acabei de falar, mas realmente na seleção eu acho que o pessoal não tem conseguido encaixar um trabalho para dar tranquilidade ao treinador. Enfim, não sei exatamente, não consigo avaliar de dentro, né, o que acontece, mas realmente a seleção mexicana vem vivendo um período de uma instabilidade grande, de muitas mudanças, né, torcendo agora que o Jimmy Lozano consiga dar uma sequência. É o mesmo treinador olímpico, né, a gente se enfrentou naquela semifinal olímpica, então ele é um treinador que conhece muito bem essa geração toda um pouco mais jovem mexicana, né? Aqui a imprensa pede muito essa renovação, pede que dê espaço a essa geração mais jovem. Então o treinador conhece, talvez não tenha treinador que conheça melhor essa geração mais jovem mexicana, mas como também no futebol brasileiro a seleção vive de resultados, assim, existe uma pressão muito forte, e o jogo de amanhã tem um pouco esse cunho de pressão por a seleção mexicana conseguir ter um bom desempenho e talvez um bom resultado contra o Brasil. Ô Jardine, você está fazendo história, né? Primeiro, prazerzaço falar com você, Jardine. A gente se conhece aí de longa data e você está fazendo história, né, cara? Você, 2 títulos com o América do México. O América do México, assim, até para situar a nossa audiência, é um gigante do futebol mexicano. Assim, se a gente trouxer para o Brasil, é Flamengo, Corinthians, é time de massa, de pressão. Você chega conquistando títulos. Como é que você se vê nesse momento? O teu trabalho, o trabalho de um técnico brasileiro fora do nosso país, sendo que a gente cobra tanto, né? Cadê os nossos treinadores? E você vem fazendo um trabalho espetacular e histórico no México. Obrigadão, Hernan. Tem sido um momento especial para a gente, sem dúvida. Eu acho que não só para mim, mas para o treinador brasileiro de forma geral, né? Essa é uma liga importante aqui na América. Eu colocaria talvez atrás somente da Liga Brasileira. Eu acho que ela se nivela com a Liga Argentina em importância, em clubes com condição, né, de trabalhar, e clubes com nível de jogadores importante. Vamos ver como é que vai os times mexicanos agora nesse Mundial mais robusto, né, essa forma que vai poder comparar um pouco mais aí as ligas. A gente, inclusive, trabalhou muito para chegar nesse Mundial, nos escapou essa vaga, né, na Conca Champions, perdemos para o Pachuca na semifinal. Mas, assim, a gente tem conseguido abrir o mercado. Logo que eu cheguei no México, realmente era de estranhar, porque tinham muitos treinadores uruguaios, treinadores argentinos, às vezes alguns treinadores europeus também na Liga Mexicana, e treinador brasileiro fazia muito tempo. Acho que, se não me engano, o Falcão tinha sido o último. O Tuca Ferretti tem uma história importante aqui no México, mas é um treinador que também praticamente iniciou e terminou o seu trabalho no México, né? Então não é tão conhecido em outras ligas e no próprio Brasil. Mas, assim, um treinador vindo do Brasil, vindo do futebol brasileiro, migrando para o México, fazia um tempo já que não tínhamos, né? Então tem esse cunho também de ir abrindo o mercado, de
de mostrar um pouquinho o nosso valor, e até agora tem dado muito certo, e espero que seja só o início aí de um movimento maior, mais forte. O Barbieri também agora já está aqui na Liga Mexicana, e eu espero estar podendo abrir portas para outros treinadores brasileiros virem para o México também. Muito legal. Tem uma pergunta aqui para você, Jardine, do Rodrigo Miranda. Valeu, Rodrigo. Ele manda um superchat para perguntar o que você está achando da crise na base do São Paulo. É uma base muito forte, né? Uma base que tem histórico aí de revelar sempre grandes jogadores, e a gente teve a oportunidade, o privilégio ali de participar de um momento muito bom do São Paulo na categoria de base. A gente conseguiu trabalhar com gerações importantes, né? Vários jogadores hoje já estão em nível mundial, em nível de seleção brasileira, em Real Madrid, em Manchester United, que é o caso do Antony, enfim, muitos jogadores de ponta. E o desafio é manter, né? Eu acho que não é fácil, é um desafio difícil. O São Paulo tem que continuar investindo forte, né, na categoria de base. É um trabalho, muitas vezes, de que tu colhe o que tu planta há 6, 7 anos atrás, né? Então é importante o São Paulo estar investindo nessas categorias menores, né, para encontrar os talentos um pouquinho antes dos outros. Jogadores com 10, 11, 12, 13 anos que daqui a 5, 6 anos vão ser os futuros craques aí, né, do profissional. Caso que o Palmeiras, eu acho que hoje é o grande exemplo de sucesso, de case de sucesso na categoria de base, porque está constantemente trabalhando muito bem nessas primeiras categorias, e aí começa um efeito cascata, começa a colher, e sempre parece que a geração que está por vir parece que é sempre melhor do que a atual. Então o São Paulo acho que tem que recuperar um pouquinho essa memória de um trabalho que fez aí há uma década atrás, que foi referência no Brasil, e que o Palmeiras eu acho que se inspirou e hoje passou a ser a referência, mas o São Paulo sabe exatamente como fazer e tem profissionais competentes. Acho que tem que resgatar muito rapidamente aí esse trabalho de excelência na categoria de base. Vou pegar esse gancho aí, já que você está elogiando o Palmeiras, o Jardine. Claro, sem dúvida nenhuma, eu concordo com você, é uma das grandes bases hoje do Brasil, é do Palmeiras, mas o Palmeiras também tem um elenco muito forte, tem jogadores muito experientes e interessantes. Tem um tal de Luan aí, zagueiro, que eu acho que vai pegar, tá de mala pronta aí para o América do México? Você já deu o aval da contratação? É um zagueiro que a gente gosta bastante, né? A gente acompanha há muito tempo. O Paulo Vitor, que é hoje meu assistente, tem uma relação com ele, conhece, trabalhou diretamente aí no Palmeiras com ele e avaliza, né? Então é um cara que a gente admira bastante, acompanha. Vamos ver, é sempre uma negociação, aí não depende somente da gente, né? Mas o interesse existe sim. Acredito que a negociação deve estar em andamento e a gente torce que dê tudo certo aí. Tem mais algum outro jogador que vocês estão de olho aqui do Brasil? Tem vários, né? Tem vários. É sempre uma negociação difícil, porque hoje o futebol brasileiro, em relação às outras ligas, ele é um futebol bastante caro já, né? Bastante inflacionado. Os jogadores do Brasil ganham muito bem, os clubes do Brasil vendem os jogadores já a preço de Europa, né? Então nunca é o futebol brasileiro, ele já não é um futebol mais tão simples de se vir aqui e tirar, né, qualquer jogador. Claro que existe, pelo número de equipes e por ser tão grande, né, o futebol brasileiro, existe um grande número de prateleiras, né, tem todos os níveis de jogadores, mas assim, o América, que é um clube de ponta, que é um clube que briga para ser campeão de qualquer competição, que visa estar no Mundial de Clubes, assim, já não é qualquer jogador que vai atender à exigência do América, é uma exigência muito alta, e aí já não é tão simples assim encontrar jogadores que mesmo sendo brasileiros e tenham qualidade, mas que tenham um preço acessível e uma condição do América conseguir vir e comprar, mas a gente está trabalhando forte para isso. Eu entendi duas coisas sobre essa questão do Luan, que é a seguinte: o Palmeiras só vai liberar pela multa, e o América ainda não chegou na multa. E se o Lichnowsky ficar... Aí eu pergunto, se o Lichnowsky ficar, não tem Luan? Ou pode ter Luan e Lichnowsky se ele puder ficar? Não, são casos distintos, PVC. A gente ainda tem uma vaga de estrangeiro, né, que ela ficou em aberta desde a saída do Cabecita Rodrigues. Então, essa vaga ela nos dá a possibilidade de já estar negociando, né, como que é o caso do Luan, de estar tentando
suprir essa vaga e possíveis baixas que a gente pode ter. A gente está muito preparado para essa janela, imaginando que vai ser uma janela difícil para a gente, por a gente ter muitos jogadores de seleção. A Copa América ela é uma vitrine muito grande, né? Então a gente tem o Cáceres hoje, que é um zagueiro de seleção uruguaia, a gente tem o Brian Rodrigues, a gente tem o Richard Sanches na seleção paraguaia, o Diego Valdez e o Lichnowsky na seleção chilena, mais Malagón, mais alguns jogadores na seleção mexicana, né? Então por isso, essa é a grandeza que hoje o América tem, é um time que em cada data FIFA perde metade do seu elenco, né, para seleções espalhadas aí pelo mundo inteiro. Então a gente imagina que possa sim perder jogadores nessa janela por essa vitrine que vai ser a Copa América, e com isso a gente tem que estar já se organizando e já fazendo alguns contatos para possíveis saídas, a gente já ter as reposições aí meio engatilhadas.